Olá, sejam bem-vindos. Este é o canal Psicólogas no Divã. O vídeo de hoje nós vamos trazer um tema que é a traição. Você já foi traída, traído? Conhece alguém que já tenha passado por isso? Então fica com a gente até o final. E se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, aperte o sininho para receber todo o conteúdo que a gente posta aqui. Bom, então vamos lá, né, Lu? Que o tema de hoje é um tema muito discutido, é um tema que é um fantasma na vida de muita gente, que muita gente vive com esse fantasma, esse medo, o medo da traição, o medo de ser traído, enfim. Mas eu fico pensando que é importante a gente iniciar essa conversa até falando um pouco, afinal, o que que é traição? O que que é traição? O que que é traição para você, Lu? O que que a gente pode falar sobre isso? Bom, a traição, embora a gente ouve muito essa frase, eu me senti traído, né? Eu me senti traído nessa situação. Eu penso que a traição, Odaíse, ela é muito mais do que uma decepção, né? Porque às vezes a gente se decepciona com algo, com alguém e usa essa expressão, né? Eu me senti traída, mas a traição, do meu ponto de vista, assim, é uma quebra de uma expectativa, é uma quebra de uma confiança e está mais ligado, assim, a relações de intimidade, de entrega, né? Relações mais próximas, relações com quem você tem ali um acordo, né? Com quem você já tem uma base, assim. Então, a traição, eu acho que ela acontece quando existe uma quebra de uma grande confiança num relacionamento, né? É, eu vejo dessa forma também. Acho que traição, ela está relacionada a essa quebra que você falou, essa quebra de confiança, a quebra dos acordos que deveriam ser feitos, deveriam acontecer nos relacionamentos, né? Nem todos acontecem, a gente sabe disso, mas que deveriam acontecer, porque o que que é traição? Para mim, traição pode ser uma coisa. Você pode me trair de diversas formas que eu vou considerar traição, enquanto você vai olhar e falar assim: como assim eu te traí? Só porque eu fiz isso? Sim. É? Então, por isso a importância do acordo, porque aquilo que é traição para um não necessariamente é para o outro. Muita gente acha que traição é sair com outra pessoa, trocar mensagens com outra pessoa, sexo com outra pessoa. Para uns, talvez isso seja traição, mas tem muitos relacionamentos abertos que isso está ok, isso não é traição. Então, a traição é a quebra de acordo, é a quebra da confiança que acaba machucando, ferindo a outra pessoa. Eu entendo traição assim, né? Então, por isso que traição pode Uhum. acontecer das mais diversas formas, né? Mas tudo Uhum. vai ser uma traição se depende muito da pessoa, né? Enfim, depende muito da relação, não é nem da pessoa, da relação. Uhum. Enfim, eu acho que traição, para mim, é desta forma que eu enxergo. É. E a traição, bom, para cada um é uma coisa, né? Claro. Mas a verdade é que a traição traz uma dor muito grande, né, Odaíse? E é Uhum. claro que cada um lida diferente com isso, né? Cada um lida diferente com a traição, né? E com os próprios sentimentos, mas a verdade é que tem aí uma dor muito grande e alguns sentimentos, quando acontece a traição, é muito comum, né? Alguns sentimentos. A gente vê que é muito parecido, né? O que vem para a pessoa, né? Assim, sentimentos que vêm, como raiva, tristeza, culpa, né? Isso é muito comum e é até natural, né? Que Sim, aconteça. sim, sim. Você fala quando a pessoa descobre que foi traída, né? Sim, é natural, né? É natural, assim, ter esses sentimentos. E tanto a traição, né? Para quem é traído, quem recebe, descobre, nossa, fui traída, fui traído neste momento, ele também passa por algumas fases, como a fase do luto.
É natural. Num primeiro momento, o que a gente vê quando a pessoa, né, eu percebo isso, quando as pessoas chegam no consultório e foi traída, num primeiro momento que ela descobriu aquilo, qual que é a primeira coisa que acontece? É aquela tal da fase da raiva, junto com aquela negação. Não é a negação, quando a gente fala, é aquela história: "Não é possível que isso tenha Uhum, acontecido comigo. Não é uhum, possível. Eu não posso acreditar que isso aconteceu comigo", e misturado com uma raiva imensa da pessoa. Esse é o primeiro uhum. momento, essa é a primeira fase, dessa traição. E depois disso, ela vem seguida de uma culpa muito grande, né, a traição mexe muito com a autoestima, né, Lu? Sim, sim. Vem essa, acho que essa questão da culpa, acho que é importante, né, a gente falar, porque eu vou repetir aqui, é natural que a gente sinta, porque, claro, numa relação que você está ali, que você se dedica, que você se entrega, né, que você tem planos, que você tem sonhos, né, que você construiu, é natural também que a gente se pergunte, poxa, né, mas o que que eu fiz, né, ou o que que eu deixei de fazer, né, num primeiro momento. Então, essa é a culpa, né? O que que eu fiz ou o que que eu não fiz, né? Mas é importante a gente entender também, né, Odace, que esse sentimento da culpa, depois ele se transforma em outra coisa, né? Depois que passa essa coisa da culpa, é assim, buscar o culpado. Mas nesse primeiro momento, acho que é me culpar. Poxa, mas eu, uma pessoa tão, né? Como que eu não vi? Como que isso aconteceu na minha frente e eu não vi, né? E O que depois, eu fiz sim, de errado, né? o que eu fiz de Vem num primeiro errado. momento, o que É, eu fiz de errado, né? Porque, é. é por conta, porque eu estou ficando velha, é porque, enfim, o que eu fiz de errado, porque assim parece que a responsabilidade está nessa pessoa. A responsabilidade não está em quem traiu, a responsabilidade está em quem foi traído. Nesta fase, é exatamente isso que vem. E aí você se sente tão responsável porque você, ah, por X coisas ali, que aí sua autoestima cai muito, porque você se Uhum, sente muito mal, porque vem junto com um sentimento de rejeição muito forte, porque você é como se você tivesse sido rejeitada, se foi trocada, né? Então, uhum, este primeiro momento, a culpa é sua. Você traz para você a culpa. Depois, você começa a buscar, né? é, Sim. é. E aí eu acho que é muito importante também a gente lembrar essa coisa da responsabilidade, né, o quando a gente está falando da culpa, né, o que que eu fiz, e é claro que acho que a gente, mais para frente um pouquinho aqui no vídeo, a gente vai falar de relacionamento, porque afinal de contas a gente está falando de traição em relacionamento afetivo, né, aqui. A gente vai falar sobre isso, mas é muito importante a gente entender que não existe culpa da pessoa que foi traída, né? A gente está falando de responsabilidade, existe a responsabilidade pelo ato da traição, que aí é quem traiu, não é quem foi traído. Então, além de tudo que você está sentindo, você ainda se culpa, né? Nossa, mas o que que eu fiz de errado para ser traída? Não, a responsabilidade da traição não é sua, a responsabilidade é de quem traiu, né? E aí a gente precisa também olhar do ponto de vista do traidor, né? Olhar a traição desse ponto de vista. E quem traiu? E aí, como é que é quem trai, né? O que Uhum. que acontece para trair, né? Que você quer dizer com isso? Quando você O que que pergunta, leva, o que que o que leva, leva a pessoa leva uma a pessoa a atrair, trair, né? Existem, né? acho que Porque eu fico pensando que existe, assim, é uma pergunta até, né? Porque existem várias, sei lá, eu fico pensando que tem vários motivos que podem levar. Eu acho que nada justifica. Na verdade, nada é, justifica uma traição, sim, nada justifica uma traição. Mas, assim, vários podem ser os motivos. Acho que a gente precisa olhar para esta relação, né? O que vem acontecendo quando você fala de responsabilidade é 50-50 da relação, se essa relação não está boa, não está caminhando, então existe uma responsabilidade dos dois lados, mas eu acho que, que talvez vocês, é isso que você está trazendo, né? Mas eu acho que tem uma coisa que eu queria comentar em cima disso, Lu,
que assim, tem pessoas que, que são aqueles eternos infiéis, que parece que é patológico, Hum, não tem? tem, Tem uma, eu ia comentar você isso ia também. comentar isso? Porque Eu ia parece que comentar. é algo patológico, aquela pessoa que trai o tempo inteiro, porque não consegue estar com uma única pessoa e trai das mais diversas formas, né? A Uhum, pessoa acaba até se traindo, muitas vezes, que é uma coisa patológica, e isso pode vir desde. Vem da sua própria história de vida, né? Sei uhum, lá, vem desde que, de repente, na família a relação dos pais era desse jeito, então aprendeu que isso é normal, né? Pode ser, pode, enfim, pode ser várias coisas, não é? Você ia comentar isso é. É, também? eu ia comentar, né? Eu ia dizer, será que a traição é, tem a ver com caráter? Será que tem a ver com uma patologia? Na verdade, Dani, acho que a traição uma traição vai eventual, a gente não está falando de uma patologia, mas a traição é, faz parte do humano, né? É uma questão humana a traição. É claro que a gente vai ter aí algumas patologias que vão levar a isso, né? Traições constantes, ou a própria questão do caráter também, a pessoa que já entra num relacionamento e ela já sabe que ela vai trair, né? Diferente Ô, de uma Lu, pessoa que entrou no relacionamento sem intenção, quando você né? fala isso, né, assim, faz parte, né? Como foi que você falou? A traição. Eu falei que é uma questão humana. Acho que tem gente que deve estar, como assim? Tenho certeza que tem gente que fala assim, como assim, Lu? Se Você tá não fosse doida? humano, não Tá existiria tantas doida? traições, né? Pois é, né? E não é? Então, mas Não são será? só Não, eu pessoas não que sei, têm que são mau caráter agora que eu traem, né? tô, mas aí eu vou trazer né, só jogar mais lenha na fogueira. Mas será que é o trair? Não sei, eu não sei, eu vou tentar buscar aqui o que passou na minha cabeça quando eu ouvi isso, né? Será que é a traição que é algo humana, né? Vamos sair traindo, porque eu estou levando para o que a gente acabou de falar do que é o que é uma traição, que é a quebra de confiança, que é a quebra de acordos, enfim, né? Pensando nisso, será que isso é humano ou é essa busca do prazer? Né? Porque às vezes os riscos, o perigo, tudo isso é prazeroso, traz adrenalina, e tem gente que não vive sem isso, uns mais, outros menos, Uhum, né? uhum, Então, o que uhum. será que, sei lá, entende o que eu estou falando? Eu Eu acho que entendo, isso é mais humano. acho que isso é humano e eu acho que é humano também, porque eu conheço casos, tá? E você também deve conhecer, de pessoas, de relacionamentos que tiveram traições, né? De uma parte, não sei lá, até das duas eu conheço. E que não era essa a intenção. A pessoa não entrou com essa intenção no relacionamento. Isso aconteceu, né? Aconteceu uma traição. Então, se aconteceu uma traição, é porque isso é humano. Isso pode acontecer, né? Aí, Independentemente, calma, eu não calma que sei se é. calma que eu não entendi o que você falou. Olha só, Eu não você já entendi conheceu assim, casais que uma quando pessoa traiu a outra? já, né? Assim, eu atendo casais ali, e mesmo quando não é o É, casal, quantas pessoas traídas vêm, né, para o processo terapêutico? Tem um monte. Então, pois conheço, é. sim, várias pessoas, mas o que eu não entendi na sua fala, Lu, que para mim não ficou claro, é É. assim, quando você fala, entra na relação, em que relação? Sem a Relação intenção. afetiva. Não, não, Sim, não, quando você sim, começa um relacionamento, você não tem a intenção de trair. entendi, É isso entendi. que eu estou dizendo. Ninguém em sã consciência fala, nossa, agora eu vou começar um relacionamento e eu vou me interessar por outra pessoa e eu vou trair. Não, acho que eu imagino que não. Não, Senão é é claro. extremamente doentio, Então, eu não estou justificando, tá? Não estou tá? justificando, acho que a gente vai chegar nessa parte. Mas, assim, quando eu digo que é uma questão humana, é porque acontece todo dia, toda hora.
né? É por isso que eu estou dizendo, isso é Então, uma mas sabe questão. por quê, Lu? Né, mas assim, aí eu só vou, eu entendo o que você está dizendo, mas é que quando a gente fala que eu fico muito preocupada quando fala é uma questão humana, porque quando fala é uma Como se eu questão estivesse humana, autorizando, né? me bate como a normali, se tornou normal, eu estou Sim. normalizando algo, assim, se eu penso que traição, eu estou num relacionamento onde a gente concordou que não vai ser um relacionamento aberto, né? Onde, enfim, eu tenho vários acordos, porque a gente está falando de traição só em relação a outras mulheres, mas pode ter várias coisas. Mas se eu tô, vou pegar vários tipos de traição que surge, né? Que eu escuto várias pessoas. Uma coisa que é muito comum e que gera muita briga nos casais é rede social. Eu fui traída se fala da pessoa, né? Não é que eu fui traída, até porque eu não tenho essas crises de ciúmes por conta de rede social. Mas eu quero dizer assim, a pessoa chega assim, é, com este sentimento de traição, porque a pessoa curtiu e comentou a foto de uma mulher, porque aceitou uma mulher. Enfim, e isso se torna algo complicado, né? Então, se não teve acordo nenhum entre as pessoas, esse casal precisa conversar, né, para ter um acordo. Olha, para mim, quando você fica curtindo fotos, é uma coisa que me incomoda muito, eu tenho dificuldade de lidar. É claro que diz muito mais respeito a essa pessoa que precisa aprender a lidar com isso, porque não é possível, né? Mas e se para o outro, assim, tudo bem, eu também não curto muito, então vamos buscar evitar rede social, ou vamos, né? Ou aqueles casais que resolvem ter uma única rede para os dois, que esse é um outro tema, né? Estranho, mas enfim. Mas foi acordado algo, né? Se nós Uhum. acordamos algo que nossa relação é uma relação fechada, e aí a pessoa aconteceu, eu conheci alguém, resolvi sair, transar com aquela pessoa porque aconteceu. Sim, o sentimento é inevitável. O que vai A acontecer, ação eu não. acho que A você tem ação o é controlável. controle, né? Sim. Então, é por isso que eu freiei aí você, para assim, para a gente tomar esse cuidado quando na minha cabeça, tá, Lu? Vai, eu não sei como você Uhum, pensa, eu estou falando na minha uhum. cabeça, assim, não dá para a gente normalizar se eu tenho um acordo diferente, né? Eu não estou dizendo que a traição está errado. O sair com outra pessoa, fazer isso, é um acordo de cada um. Mas a traição numa relação não Sim. é uma coisa legal, Não é né? mesmo. Mas é Então, humana. Eu penso que, você eu penso pensa que que é quando eu estou dizendo, humana? eu penso que é humana. Eu não consigo Sabe por que aceitar nisso. sabe por que eu penso que é humana? Ah, vou tomar água. Porque, porque olha só, a pessoa faz o acordo, né? Ela faz o acordo e ela não cumpre o acordo, né? Ela não cumpre. Eu não estou falando de rede social, não estou Tá, falando de coisas um pouco mais só. profundas, né? Sim, sim. Às vezes, um relacionamento, né? Um espera tanto do outro, né, Odais? Eu acho que tem uma projeção muito grande também que pode acontecer, né? De você projetar tanto no outro, você espera tanto do outro, você deposita tanto no outro, e aquilo para ele começa também a se tornar uma máscara. A pessoa começa a ser quem o outro espera que ele seja, né? E tem um limite do insuportável. Então, assim, eu acho que essa questão da traição, a gente está falando aqui de uma quebra de confiança, mas ela envolve coisas muito mais profundas, tá? Quando talvez esse vídeo fique até um pouco grande aqui do que a gente pretendia, né? Porque a nossa conversa acabou fluindo mais. Então, assim, eu acho que essa questão da traição, do ponto de vista de quem traiu, e não de quem foi traído, tem muita coisa ali para ser falada, tem muita coisa para ser olhada. E eu não estou justificando, nem autorizando e nem normalizando, tá? Porque eu acredito sim que é uma escolha. Eu acho que quando a pessoa parte para ação, né, de trair,
ela está escolhendo. Eu acredito sim, que seja uma escolha consciente. sim, Mas, sim, existe algo nela que leva a fazer essa escolha, né? Talvez um insuportável, chegou num limite ali e ela não suportou. Então, acho que é importante a gente olhar quem foi traído, quem traiu, né? O que que leva a uma traição. Isso sim. pode ser Não, também tão quando pessoal, você está né? falando isso, você não está dizendo que, ok, está tudo certo. Não, de Não, forma está longe alguma. disso, né? Não, Longe não estou disso. dizendo. Estou Sim. dizendo que é algo que a gente precisa falar, trazer E e que acontece. a traição, né, acho que, a gente precisa olhar para a relação muito antes disso acontecer, mas Exatamente, é na traição que o casal olha para a relação. Parece que é a traição que traz esse que é o grande convite. Agora vamos olhar exatamente. para a relação. Erradíssimo, né, porque tem que ser olhado muito antes, porque, quantos sinais tem e a gente não enxerga, porque a gente não olha, né, É, mas porque para chegar na quando a gente não está falando de questões patológicas, daqueles infiéis, patológicos, eu não tenho outra palavra para dizer, que não que está sempre fazendo isso, mas, assim, um relacionamento onde, tem os acordos, enfim, várias coisas vão acontecendo, vários sinais vão surgindo para chegar ali. Só que não foi olhado para essa relação, até porque, acho que aí seria talvez um outro tema para ser discutido, né, em outro momento que não vai ser na relação agora, né, porque assim, se você parar para olhar para a relação, você vai ter que tirar muito véu daí, você vai ter que olhar para muita coisa, né, vai ter que olhar para muita coisa, então, uhum, uhum, é algo complicado. Só que no momento em que a traição acontece, é inevitável. Eu acho que aí é inevitável o casal não olhar para essa relação, claro. Uhum. né. É, E eu fico pensando aqui, né? Você estava falando de quando acontece, né? Que daí o casal precisa encarar isso, porque daí vem à tona e já, né? Não uhum. tem como não enxergar. O que será que faz, né? Eu vou me incluir, tá? Porque a gente também se relaciona. Então, o que será que faz a gente, que pode deixar a gente cego num relacionamento, né? Será que é um distanciamento? Porque agora eu fiquei pensando isso. Será que é um distanciamento que faz a gente ficar cego? Ou será que é muita intimidade? Que as coisas parecem que se misturam ali e você já não enxerga a pessoa, né? Porque num primeiro momento me vem assim um distanciamento, né? Ou é um distanciamento do casal, né? Uma perda de interesse, que pode levar a uma traição, ou então uma intimidade, assim, você está tão ali junto que você não percebe os sinais, não sei, fiquei pensando um pouco nisso, sabe? O que que torna, às vezes, a gente cego, né? O que que pode tornar a gente cego num relacionamento, né? É, Que a gente não enxerga os sinais, né? é. Eu não sei Mas responder algo isso, Lu. aconteceu. Eu não sei responder isso, não sei, não tenho resposta para isso não, porque eu acho que tem muita coisa que pode acontecer. Uhum, uhum, Mas a primeira coisa que veio aqui para mim, é às vezes a gente não está tão cego, a gente simplesmente não quer ver, hum. A gente está com né. o véu só, né? Você não está cego, você está Isso, só com você o não está véu. cego, você não quer ver. Então assim, se eu não quiser enxergar, se eu não quiser ver, então eu não vou ver. Então eu acho que em muitos casos, não quero generalizar, mas acho que em muitos casos é exatamente isso, né, então eu não quero ver, até Uhum, porque se eu olhar, eu vou ter que fazer alguma coisa. E será que eu estou pronta para fazer alguma coisa? é, Talvez não. uhum, Então, eu acho que isso acaba acontecendo, né. é, E assim, e o que pode acontecer num relacionamento que a gente está falando, eu acho que a gente não é a proposta aqui, né, Lu, mas são vários sinais, desde a dificuldade de comunicação, afastamento físico,
sabe, perde. Eu tenho muitos casais que o que eu vou pedindo para eles é assim: "Vocês precisam se reconectar". Uhum, Né, vocês teve uma quebra aí de conexão, então tem que buscar uma conexão novamente, vamos nos reconectar. E de que forma? Cada um vai ter uma forma, a gente vai normalmente juntos buscando as formas desta reconexão, né. O que foi perdendo ao longo do tempo que precisa trazer de volta, né. uhum, Então, quer dizer, uhum. mas acho que existe uma lista de coisas aí que a gente É, teria para falar, e eu acho que a ideia não é essa, é né. verdade. É. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho, então eu queria falar um pouquinho Hã. sobre as possibilidades, né, quando existe a traição num relacionamento, que assim, o casal segue, né, juntos, decidem continuar a relação, e aquele casal que, né, a pessoa que foi traído, ou até mesmo quem traiu, decide ir embora, né, e a separação. Porque a gente tem essas 2 possibilidades, né, depois de uma traição, continuar na relação ou se separar. É. Né, e o que que isso E implica tem, também, né, eu né. acho que é importante a gente falar aqui para quem estiver ouvindo, Lu, que tem esta opção, né. Você pode permanecer nesse relacionamento que está tudo bem, não tem problema, Sim, né. sim, E você pode ir embora, é uma decisão única e exclusiva de quem foi traído, que neste uhum. momento está nas suas mãos. Né, este poder é seu, que não é um poder fácil, mas o poder é seu, É, né. não é fácil, né, o Não é Dais, porque a fácil, gente mas é não é possível, fácil. trabalhoso, né, mas é possível, assim, não é fácil, mas é possível. Porque o que eu não sei se você percebe isso, mas, o que aparece muito é, assim, essa tentativa mesmo, né, de continuar na relação, né, eu quero continuar, eu quero, vai, perdoar, eu quero, mas eu não consigo e esse assunto toda hora vem, aí qualquer discussão vem o assunto, né. Então eu acho que superar, lidar com isso realmente não é uma coisa fácil, né, por mais que você queira, né. É. Eh, Mas se for para continuar neste relacionamento, mas desta forma, não vai ser legal para ninguém, porque os 2 ficam muito machucados, né, porque se é para você continuar nessa relação, eh trazendo isso à tona o tempo inteiro e, assim, com aquelas frases, né, "Ah, não sei se eu confio em você, não sei se dá para confiar, não sei se é possível". Se é para continuar desta forma, ou não dá. pagando na mesma moeda, né, É, agora eu vou pagar com a mesma moeda, é. né. Eu acho que, assim, se a gente falar do ponto de vista sistêmico, Daice, como que a gente faz para equilibrar isso, né? Então, assim, você precisa achar uma forma, uma vez ou uma forma, ou de alguma forma, equilibrar isso. Bom, eu fui traída, então eu vou fazer alguma coisa aqui, vou elaborar algo para mim, que eu me sinta equilibrada nessa relação de novo. O que que eu preciso fazer, né? É. O O que 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 é eu necessário para que eu supere isso tudo, né, porque é isso que é necessário. Mas eu acho que eu sei, eu entendo essa coisa do equilíbrio, eu acho que tem que ter isso mesmo, né, até porque quando eu fico, né, se você me traiu e eu fico para você o tempo inteiro, jogando na sua cara que você me traiu e que eu não sei se eu posso confiar em você, que eu não sei se vou dar conta, não sei se vou continuar com você, e eu fico neste processo de ameaça o é, tempo inteiro nessa relação, porque é isso que acaba acontecendo, me dá um poder muito grande nesta relação. Só que é. é muito É ruim porque você isso. fica com crédito, né? Parece que você tem um É, crédito eterno, a pessoa está te devendo e a pessoa é eternamente. em dívida e fica Uma num dívida eterna. relacionamento, fica algo muito, muito ruim. Então, se é para continuar desta forma, então isso significa que eu não consegui superar, eu não consegui, eh eh, lidar, né, de uma forma adequada com esta situação. Então, o que que eu vou ficar fazendo com essa pessoa, se não é possível? Então aí é um momento de uma separação, sim.
né? Uhum. É o momento de uma separação, porque se eu escolho continuar com essa pessoa, eu preciso olhar para muita coisa, porque tem uma coisa também, né, Lu, que para muitas pessoas, este momento de traição, remete a feridas muito profundas, Sim, de uma história de vida, de sim, rejeição, de traições, eh, enfim, de várias coisas. Então traz isso. E aí este processo fica muito mais difícil, porque, você vai olhar para o outro e não é só aquela pessoa que está ali, é uma história. São muitas é, outras traições das mais diversas formas que você teve na vida, são muitas feridas que estão aí, né, então vai é. precisar cuidar muito dessas feridas É antes sim, o que disso. você está falando me lembrou até aquela teoria que é mais psicanalítica, né? Psicanalítica, que fala do triângulo, né? Do triângulo, que quando tem três pessoas, uma é excluída, né? Que é lá da infância, pai, mãe, filho, e um acaba sendo excluído, e me lembrou um pouco essa, Uhum. essa teoria aí da psicanálise. Mas a verdade, eu acho que isso que você falou é fundamental, porque algumas pessoas vão conseguir lidar, vai, melhor com isso e outras vão aí, vem um monte de ferida mesmo. E aí acho que tem que ter muita, né, Eudárcio? Acho que tanto continuar na relação como terminar a relação e seguir, a maturidade, né, a maturidade, o autoconhecimento, esse trabalho interno é essencial, É, né? Essencial, resgatar a é. autoestima, É, olhar para essa relação, compreender o que aconteceu sim, ali, né? sim. Acho que tudo é uma Porque questão de maturidade. porque tem uma coisa também que a gente está falando disso, mas é óbvio, né, eu já vi casos, já atendi casos de pessoas que, foram traídas, né, e decidiram continuar exatamente dessa forma, né, dessa forma ruim, num sofrimento, só que a outra parte não está disposta a mudar. A outra parte traiu, mas não está disposta a mudar, né. E continua nesse processo de traição, e continua fazendo, continua aí é outra história. Aí, É, assim, aí eu diria, eu não sei se dá para você ter muita escolha, porque se você escolhe permanecer numa relação onde a outra pessoa não te valoriza de forma alguma, onde continua fazendo isso com você o tempo inteiro, aí, assim, aí é algo muito complicado. Aí você precisa trabalhar o seu amor próprio, o seu, né, a relação com você mesma, porque aí é muito complicado. Aí é. não tem muita eu penso que não tem muita escolha, não dá nem para falar assim: "Ai, olha, mas eu", se tem opção de escolher ficar não, se você até tem essa opção, mas é ficar no sofrimento, não é? É, porque daí é uma traição, acho que a primeira traição, aí parece que é com a gente mesmo, assim, né? Então, peraí, Pois então é. se aconteceu isso e eu continuo, então eu estou me traindo, né? Eu estou me traindo, porque eu Uhum. permaneço nessa relação que me traz dor, né? Que mexe com a minha autoestima, então eu estou me traindo também, Isso, né? aí é muito delicado, mas eu acho que, assim, se você toma a decisão de permanecer neste relacionamento, por quê? Porque você tem uma relação com essa pessoa e você realmente confia, e a outra pessoa começa a demonstrar realmente, este processo de mudança e que, enfim, né, trabalha-se essa relação, que isso é importante, façam acordos e começa a ficar uma relação legal, para isso tudo acontecer, você precisa olhar também muito para você mesma, porque até a Totalmente. decisão, eu vou continuar ou não, é uma decisão a partir daqui de dentro, a partir do movimento que eu faço de olhar para dentro e o que eu quero, o que eu dou conta, o que é melhor para mim. Eu acho que é este movimento, né, Lu, para É tomar a isso aí. decisão, eu vou seguir em frente ao lado dessa pessoa ou eu vou seguir em frente e viver minha vida de uma forma diferente. Sem dúvida, Eu acho que é isso. eu concordo.
eu acho que a gente teria um monte de coisas para falar a respeito disso, né, Lu? Talvez valha um outro vídeo num outro momento, mas hoje a gente tem que terminar por aqui. Espero que as pessoas tenham aproveitado, e para refletir sobre este assunto, né, que você possa olhar para a sua relação, para, né, se não tem acordo, fazer acordo, né? Espero que possa aproveitar isso, né? E vamos pedir para que vocês, quem estiver assistindo a gente pelo YouTube, que curta o nosso vídeo, compartilhe com outras pessoas. Se tiver nas plataformas de podcast, começa a seguir a gente também, dá um coraçãozinho, aí dá estrelinhas, né, para a gente, porque as estrelinhas ajudam muito no nosso canal. E, enfim, nos Isso sigam aí. nas nossas redes sociais, né, que E tá façam seus aqui. comentários, né? Comenta Façam aqui com a gente, deixa sugestão de conteúdos que você gostaria de ouvir, temas que você gostaria de saber qual é o nosso olhar, qual é a nossa análise. isso. Pode fazer isso aqui mesmo ou pode fazer isso nas nossas redes sociais. É só buscar por nós, tá bom? É Um isso aí. grande abraço, beijo, Lu, beijo a todos e Beijo, até o próximo. até o próximo.